Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando a respeito da carta aos Hebreus. Nós estamos aqui nessa exortação tão forte do versículo 1 ao 4. Nós estamos estudando aqui o versículo 2 exaustivamente. E hoje nós vamos falar a respeito da rebelião do povo de Israel. Porque é o que o texto diz aqui na Bíblia, que nós estamos usando a Almeida Clássica, a Contemporânea e a King James. Está dizendo que a palavra dos anjos, a mensagem proferida pelos anjos, ficou firme. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E nós já vimos claramente que essa justa retribuição é as maldições do capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 14 até o fim. E agora nós vamos estudar essa rebelião. O diácono Estevão, quando estava sendo julgado diante do Sinédrio, e ele seria apedrejado por seu discurso, e nesse discurso tão eloquente, ele nos dá muitas informações a respeito dessa rebelião do povo de Israel. Eles receberam a lei, eles disseram: nós faremos tudo o que Deus disser, mande Deus falar que nós vamos obedecer. E Deus deu a lei e eles não conseguiram de maneira alguma viver essa lei. Então em Atos 7, no verso 37, Estevão vai começar a falar da rebelião deles. Ao começar a falar a respeito de Moisés, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então veja que Moisés já estava falando a respeito de Jesus aqui. Essa passagem está em Deuteronômio 18 e Estevão está trazendo ela para o seu discurso, dizendo que Deus levantaria um profeta como ele. Ele estava falando para o Sinédrio, ele estava falando para homens que conheciam profundamente as Escrituras, na letra, mas não sabiam nada do Espírito e tinham negado e matado a Cristo, e matariam-no também. E aí Estevão, no versículo 38 aqui, relata: ele é o que esteve entre a congregação no deserto. Moisés, por 40 anos, esteve nessa congregação, é chamado Israel ali no deserto, de uma congregação, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Então, mais uma vez, olha só, o anjo falando com Moisés, dando a Moisés os pontos da lei, os mandamentos, o decágulo, os 10 mandamentos, a lei moral. Depois, a lei cerimonial, que é a lei da adoração, do serviço a Deus, e a lei jurídica, a lei judicial da nação de Israel. E com nossos pais, ele estava com um anjo no monte do Sinai, e com os pais, são aquelas 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Veja, palavras de vida. Se você viver a lei, são palavras de vida. É a verdade. E a própria verdade contém a vida, se você a vive. Mas o propósito da lei, ainda que é viva, ainda que é santa, perfeita e boa, não era gerar vida, mas mostrar o que é a vida. Ou seja, a lei veio mostrar o que é a verdadeira vida vivida. Mas os homens não conseguem viver essa verdadeira vida vivida porque eles não têm poder em si para isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a religião e a carne, jamais, em hipótese alguma, conseguirá viver a vida de Deus na lei. E aí diz aqui o versículo 39, a qual nossos pais não quiseram obedecer. Veja,
que Estevão está deixando claro aqui que eles não quiseram obedecer, eles não tiveram disponibilidade para ouvir, eles quebraram a lei, eles erraram o alvo, antes o rejeitaram. Veja que eles não quiseram obedecer, rejeitaram a palavra, rejeitaram a lei, rejeitaram Deus, e em seu coração voltaram ao Egito. Aquele povo que tinha saído do Egito de forma extraordinária, no coração está dizendo aqui, essa informação é muito forte e ela é única. No coração eles desejaram voltar para o Egito. Eles estavam no deserto com o anjo, com a lei, Moisés os regendo, os guiando, os conduzindo. E de maneira muito estranha, no coração eles não queriam estar ali. Eles tinham saudade do Egito. Eles tinham vontade de voltar para o Egito. Eles não podiam, porque eles estavam ali presos no deserto com Moisés. Mas o desejo deles, se fossem para eles escolher, escolhe. Vocês querem ser livres ou vocês querem voltar a comer pepino e cebola no Egito? Vocês querem voltar a ser escravos no Egito? Escolhem. Eles escolheriam, porque estava no coração. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou. Eles continuaram com a mente egípcia, com a mente do mundo, com a mente de escravo. E o coração deles era coração de egípcio. Ainda que eles eram israelitas, filhos da promessa, filhos de Abraão, no coração eles eram filhos do mundo, filhos do Egito. Olha só, por isso eles precisaram morrer ali, porque aquele povo não poderia herdar a terra prometida. E o versículo 40 diz assim: disseram a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Vejam que enquanto Moisés buscava a lei, eles estavam ali pedindo a Arão, que sucedia Moisés, enquanto Moisés estava ausente no monte. Eles quiseram que Arão fizesse deuses. E eles disseram assim: quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles rejeitaram a liderança de Moisés. E na verdade o coração deles era que Moisés não voltasse mais. E Moisés era um atrapalho para a vida deles. Na verdade o que eles queriam é que Moisés tivesse morrido no Monte Sinai. E que Moisés não estivesse mais presente com eles, para que eles pudessem adorar os deuses do Egito, os deuses estranhos, ou até porque eles voltassem a ser escravos lá mesmo, de onde eles tinham saído, do Egito. E aí o versículo 41 diz assim: naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Veja, oh meu Deus, naqueles dias que Moisés estava ausente, eles fizeram o bezerro de ouro e eles adoraram, se alegraram. Gente, eles se alegraram com aquela obra que eles tinham feito com as mãos deles. Eles não se alegraram com as obras que Deus tinha feito no Egito, as 10 pragas. Eles não se alegraram tanto quando o mar vermelho se abriu e eles passaram a chão seco. Mas agora eles estavam se alegrando com o ídolo que eles tinham feito, com a bênção que Deus tinha dado para eles, das mulheres egípcias darem às hebreias todas as suas riquezas, suas joias. E eles usaram a riqueza que Deus deu para eles para construir e fabricar um ídolo. Versículo 42 diz assim: Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto dos corpos celestes. Eles adoravam os corpos celestes. Eles adoravam deuses envolvidos com a astrologia, como está escrito no livro dos profetas: ofereceste-me vós oferta e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó nação de Israel. Antes tomastes o santuário de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, imagens que vós fizestes para as adorar, e eu vos levarei, pois, para além da Babilônia.
Veja que isso mostra a rebeldia deles. Enquanto a lei estava sendo dada, eles estavam adorando a Moloque, eles estavam adorando a deuses que havia no Egito, e era muita rebelião. Quando a lei veio, eles começaram a morrer, eles começaram a ser penalizados, eles começaram a ter problemas, eles começaram a ser disciplinados, porque veja, era um povo de dura cerviz, como diz aqui também no versículo 51 de Atos 7. Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Veja que Estevão está dizendo aqueles homens que mataram a Jesus e que o iriam matar, homens duros de coração, incircuncisos, vocês resistam ao Espírito Santo, assim como aquele povo resistiu ao Espírito Santo no deserto. Então veja que Estevão está dizendo a respeito dessa rebeldia. Essa rebeldia foi muito grande. A lei foi dada, 3.000 pessoas já morreram porque Moisés desceu e viu essa adoração a esses deuses, ao bezerro, a Moloque, a estátuas que eles construíram ali, a orgias. 3.000 pessoas já morreram ali. Depois de algum tempo, eles vão espiar a terra que Deus havia prometido a Abraão 430 anos antes. Então eles são levados a espiar a terra. Quando os espias voltam, 10 dos 12 têm um mau relatório e eles incredulizam, e eles blasfemam, e eles murmuram, e eles vão contra Moisés, e isso os faz viver 40 anos no deserto por rebeldia, por incredulidade. Veja, eles tiveram a justa retribuição de viver no deserto por 40 anos, o mesmo número de dias que demorou para espiar a terra, e eles se rebelaram a incredulizar através da mensagem negativa de 10 espias. Eles ficaram 40 anos ali para que todos esses hebreus que tinham um coração egípcio fossem enterrados naquela areia e que uma nova geração pudesse adentrar a terra que Deus havia prometido. Então eles ficaram desnecessariamente 40 anos ali porque eles não mudaram o coração, porque eles resistiram ao Espírito Santo. Isso foi escrito para nós como uma sombra do que pode acontecer conosco, e o escritor de Hebreus vai falar isso mais para frente. Depois desses 40 anos, Moisés morre, Josué assume o posto, Deus diz para ele meditar na lei, para ele colocar a lei diante dos seus olhos. Nós estamos no tempo da lei, já tem 40 anos de lei e toda aquela geração morreu. 3 milhões de pessoas morreram ali naquelas areias daquele deserto, andando em círculos por causa da lei. Qual lei? A retribuição para eles do quê? Da desobediência, da resistência ao Espírito, do erro que eles erravam sempre, do pecado, da violação. Agora vem Josué e conquista a terra, e conquista parcialmente. Há muitos problemas também com Josué. Muitas guerras foram guerreadas, ele obteve muitas vitórias, mas ele não conseguiu executar toda a vontade de Deus, e muita terra ficou para trás. Nós vemos no livro de Josué alguns erros, como o de Acã, como a aliança com os gibeonitas, dentre outras coisas. E mesmo assim eles conseguiram conquistar boa parte da terra. Mas daí, quando Josué morre, começa o período dos juízes. 14 juízes se levantam, fora Eli e Samuel. Então, os juízes se levantavam nesses anos todos do tempo dos juízes, 400 e tantos anos, mais de 400 anos, e cada juiz desse se levantava porque o povo caía no erro, o povo transgredia, e eles recebiam a justa retribuição, que era a maldição, e eles se tornavam escravos daquele povo que estava ali na terra, que Josué não havia conseguido conquistar e vencer aqueles povos. Agora aqueles povos que sobraram pelo erro de Josué, vinham
e os oprimiam, e eles ficavam servos daqueles povos, e Deus levantava juízes, consertava, e eles voltavam novamente, e ficou nesse período por muitos e muitos anos, eles recebendo a justa retribuição, porque a palavra ela é firme, ela não volta vazia, ela foi falada por anjos, mas ela é a palavra de Deus. Acaba o período dos juízes, 14 juízes no livro de Juízes, mais Eli e Samuel, no livro de 1 Samuel, começa o período dos reis. No Reino Unido, Davi reina 40 anos, Salomão 40 anos, Roboão reina 1 ano, daí o reino se divide. Você sabe, tanta bagunça aconteceu nesses 81 anos, tanto por parte de Davi, como de Salomão, como de Roboão. E eles quebraram a lei várias vezes, eles desobedeceram a lei várias vezes, Israel desobedeceu várias vezes as leis durante o período de Davi, durante o período de Salomão, de Roboão, e por isso eles receberam de novo retribuição, maldição. A maldição estava ligada a eles desobedecer e eles nunca conseguiam obedecer. Aí acontece de acabar o período do Reino Unido e começa o reino dividido. O reino do norte se divide em 2 Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sob a liderança de Efraim, com 10 tribos. O reino do sul, o reino de Judá, sob a liderança de Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. Veja que é um período de reis, o povo pediu reis. O povo queria ter reis como as outras nações ao redor e foi catastrófico. O reino do norte teve 19 reis, o reino do sul teve 20 reis, o reino do norte durou 200 anos, o reino do sul durou 400 anos, e nesse período, no reino do norte, que é o reino de Israel, em que Efraim comandava esse reino do norte, todos esses reis, esses 19 reis foram ímpios, pagãos, idólatras, pecadores, transgressores, pisaram na lei, e Israel sofreu muito, porque estava escrito na lei, se vocês desobedecer, vocês vão ter problemas. No reino do sul, desses 20 reis, 5 ou 6 foram razoavelmente certos e corretos. Então veja que nunca foram honrados e abençoados, porque nunca conseguiram viver a lei. Receberam a justa retribuição por causa da violação, por causa da desobediência, por causa da transgressão, por causa do pecado. Então no ano 722 o reino do norte ele acaba pelas mãos dos assírios. Em 722 antes de Cristo, as 10 tribos de Israel são dizimadas e são espalhadas pelo mundo, e não existe mais Israel. Israel não existe mais desde o ano 722 a.C. Olha só, no 6º século antes de Cristo, o reino do sul, no 6º século antes de Cristo, o reino do sul é levado pelos babilônicos, Nabucodonosor, e ficam ali 70 anos no cativeiro, a tribo de Judá e de Benjamim. Já o reino do norte desapareceu. 70 anos depois eles voltam, eles reconstroem o muro, eles reconstroem o templo, reconstroem as cidades, Neemias, Esdras, Ageu, nós temos vários personagens e todos falharam, todos erraram, todos, ao ponto de, depois de Malaquias, haver 400 anos de silêncio, porque não havia mais o que profetizar, porque já havia sido profetizado todo o juízo, toda a sentença contra aquele povo, porque eles desobedeciam à lei. Veja que eles receberam essa justa retribuição. E hoje eu ouço pessoas dizer, como eu queria viver nos tempos de Davi, como eu queria viver nos tempos de Salomão, como eu queria... Não, nós não queremos isso. Nós não queremos voltar para o tempo das sombras. Nós não queremos voltar para o tempo da justa retribuição por não obedecer, depender de nós ser abençoado ou amaldiçoado. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Nós não podemos confiar em nós mesmos.
E o Antigo Testamento, ele é escrito para isso, para apresentar para nós que nós não devemos confiar em nós mesmos, nós devemos vir para a nova aliança e confiar em Jesus Cristo, confiar em Cristo. Veja que toda essa trajetória desses 1500 a 1800 anos da lei foi uma trajetória de justa retribuição pelos pecados que eles praticaram, e eles praticaram todos os tipos de pecado, a ponto de Paulo dizer: a Escritura encerrou todos debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, não há um justo. Desde Moisés até Cristo, nenhum justo. Cristo é o único justo que existiu. Jesus é o único justo. Nenhum. Todos falharam, todos erraram, todos pecaram, todos foram reprovados diante do espelho da lei. E todos receberam a justa retribuição. Todos foram julgados de acordo com as suas obras e todos foram castigados. Todos foram castigados porque receberam a justa retribuição. Como nós escaparemos? Como escaparemos nós se não atentarmos para o tempo da graça? Que o tempo da graça é baseado não em nós. O tempo da graça é baseado em Jesus. Como nós vamos escapar? Como nós vamos deixar de ser penalizados se não atentarmos, se não prestarmos bastante atenção a essa tão grande salvação? Essa tão maravilhosa salvação, essa aliança tão superior que começou a ser anunciada pelo Senhor e depois pelos que a ouviram, confirmada por sinais, prodígios, maravilhas e distribuições do Espírito Santo. Meus irmãos, que exortação para nós, tremenda, que nós possamos ser cada vez mais tocados para prestarmos atenção à palavra de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!